Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você vai estar acessando esse vídeo, vai estar assistindo. Eu sou o William Cássio, professor de saxofone da Nova Casa da Música de Diadema. Mais um vídeo, pessoal, a gente vai estar postando mais um vídeo, dando continuidade às nossas aulas, desde o período da pandemia, desse distanciamento social. Nós estamos nos esforçando muito para estar enviando para vocês, toda a equipe da Nova Casa da Música se esforçando muito para poder manter esses conteúdos para que vocês possam ter acesso, a gente possa estar dando continuidade nas aulas e que vocês possam estar continuando o processo de evolução com o instrumento e a gente não pare, né? A gente não pode parar por esse motivo. Espero que todos estejam se cuidando, que todos estejam bem, tá? Se cuidem. Espero que logo a gente possa estar juntos de novo, aula presencial. Isso é muito bom, apesar da gente estar se acostumando com essas aulas online, com os vídeos a serem gravados. Cada dia que vai passando a gente vai se acostumando um pouco melhor, vai se adaptando um pouco melhor com a câmera e está distante, tá? Continuem enviando as mensagens no grupo, tá? Eu peço 1000 perdões para vocês, foi uma falha minha. Eu achei que eu tivesse enviado os materiais da última videoaula e não tinha. Me perdoem, eu estou tentando sanar. Hoje já mandei grande parte desse material para que vocês possam estudar, que vocês possam ter os conteúdos. E eu estou acabando de enviar algumas coisas ainda, alguns conteúdos ainda estou enviando. Mas estou tentando fazer o que possível para que eu possa enviar tudo hoje. Peço perdão também porque essa pandemia eu tive, infelizmente, meus 2 computadores, eles tiveram problemas. Hoje eu consegui achar uma assistência técnica para conseguir ver um dos computadores para que eu possa solucionar isso. Então eu tive essa dificuldade de acesso ao computador e acabei tendo esse erro. Peço 1000 perdões. Hoje eu vou estar já sanando até o fim do dia de hoje dessa gravação aqui, para vocês terem um material, tá? Na aula passada nós falamos muito sobre repertório, tá? Esse foi o nosso assunto. Nessa aula eu queria dar mais uma pincelada em algum desses repertórios, explicar um pouco. A gente sempre tem feito, essa aula tem sido uma aula destinada ao saxofone seletivo e ao curso livre 1, curso livre 2, né? Eu posso considerar até o curso livre 3. Mas eu gostaria muito eu sempre tenho pedido aos alunos que assistam as 2 aulas, porque mesmo o pessoal do curso pega algumas coisas que a gente fala aqui e vice-versa, vocês do seletivo, às vezes vai assistir, mas vou assistir o do curso, está no nível um pouco mais acima, mas é bom assistirem, porque às vezes uma coisa ou outra a gente pega. Hoje eu vou falar um pouco também sobre palhetas em relação a corte. Não digo exatamente especificamente ao corte, eu digo a gente conseguir fazer um corte, porque nesse período agora a gente está tendo, que às vezes é muito difícil ter encontrar palheta para comprar. E às vezes a nossa palheta dá uma lascadinha na ponta, ou ela fica muito leve. Então eu vou explicar mais ou menos como você pode fazer isso, ou com um aparelho já específico para isso, ou até mesmo se você não tiver esse aparelho. Vou começar falando da flauta doce, como a gente tem falado nessa primeira aula do pessoal iniciante do saxofone lá da Casa Música. A gente tem falado muito da flauta doce. Tá? Na aula passada nós vimos as 2 oitavas da flauta doce, né? Pegando do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. Falamos sobre os 2 Rés, né? Que é aquele Ré aqui e o Ré fechado aqui em cima. Logo em seguida falamos também sobre o Mi, sobre o Fá, sobre o Sol e sobre o Lá. Eu queria dar continuidade e explicar o Si e o Dó, que no caso da flauta doce, o Si e o Dó é bem diferente. Ele é bem diferente do saxofone. Já quando eu estou falando do Si e o Dó da segunda oitava, estamos falando do Si e do Dó que está acima do pentagrama, tá? Porque a gente tem ali, a última linha do pentagrama é o Fá. Em cima do Fá, o Sol. A primeira linha instrumental superior, que é um risquinho lá, uma bolinha lá, é o Lá. E em cima dessa... Aliás, fiz ao contrário. Em cima dessa linha é o Si. E depois, cortada pela segunda linha, seria o Dó, agudo do saxofone, tá? Que a gente faz o saxofone apertado aqui, né? O polegar. Mas antes eu vou tocar um trechinho das músicas que eu sugeri, tá? A primeira música que eu sugeri foi o Asa Branca, tá? O Asa Branca eu toquei, expliquei na última aula, mas eu quero dar uma pincelada rápida pra gente falar um pouco e vou dar continuidade, né?
Desculpa, a foto escorregou um pouquinho aqui, a primeira vez eu não consegui fazer o final. O final é um pouco mais complexo, né? Que faz o Fá, Mi, Mi, Dó, né? O Fá, Ré, Mi, Dó. Aí o Ré, Dó, Si. Tá? Então é um pouquinho mais complexo essa parte do final. Depois, eu sugeri o tema do Atirei o Pau no Gato, tá até aqui. Eu vou tocar exatamente da mesma forma que eu mandei a partitura para vocês. Eu disponibilizei a partitura já lá no grupo do WhatsApp e vou fazer exatamente do jeito que tá aqui, tá? Né? Que é exatamente essa maneira, tá lá disponível. E o cravo brigou com a rosa, tá? Tá? Vamos lá. Outra sugestão que eu dei foi a nona de Beethoven, também já disponibilizei a partitura lá, tá? Começa com Si. Tá? Outra teminha que eu vou disponibilizar lá, ainda não está no grupo, mas daqui a pouco já vai estar, é o Anunciação. Também nós falamos da última aula também, né? Assim como o Asa Branca, esse daqui a gente vai tocar não só o Ré, mas o Mi também, né? Ele segunda parte faz Sol, Ré, Mi, né? Desculpa, deu um branco. Sol, Ré, Mi, Si, Dó, Si, Mi, Sol, Lá, Sol, Sol, tá? Então ele vai estar lá. Ré, Sol, Ré, Mi, tá? Por isso que eu virei um pouco a flauta. Mi, aqui aperta, Mi abertinho. Mi, Si, fecha de novo. Si, Dó, Si, Mi, tudo fechado. Sol, Lá, Sol, Sol, tá? Então essas foram as sugestões para a flauta. O que nós falamos sobre, o que eu falei no início da aula sobre as duas notas que seriam o Si e o Dó. Então, o Si e o Dó eu tenho. Vou subir aqui, ó, rapidamente. Quando chegar lá no Lá, eu vou parar e vou explicar o Si e o Dó e vou executar, tá? Então, Dó. Ou, você vê que só proporciona o mesmo som. Mi. Olha como que eu faço o Si. O Si, eu anulo o anelar da mão esquerda e fecho o meu indicador e o médio da mão direita. Vê que eu tiro aqui. Si, tá vendo? Eu não estou tampando, porque eu não posso pegar o meu indicador e tampar um outro dedinho que não seja específico para ele, tá? Então, no caso eu fechei as três, o próximo dedinho é do indicador. Eu não uso o mindinho da mão esquerda, só o mindinho da mão direita. Si e o Dó. Tá? E a foto
tem essa dificuldade realmente de você conseguir tampar os dedos, então isso às vezes dificulta um pouco a lance da flauta doce. Mas como eu falei, eu até mandei no áudio, eu tive a experiência de um aluno que a gente ficou durante todo esse período da pandemia, desde o início, tocando com a flauta doce, porque quando ele entrou no outro colégio, ele não tinha flauta doce, não tinha o saxofone. Então continua fazendo mesmo os exercícios do método, tá? Que é possível. Então ele fez até o exercício 29, depois começou a fazer alguns exercícios, porque ele não conseguiu dominar muito o si e o dó, mas conseguiu fazer alguns exercícios que não chegavam lá, acho que não estou enganado, 33, exercício 34, do método de saxofone, o ABC. E aí a gente fez. E agora, há pouco tempo, ele adquiriu o instrumento e agora ele entendeu, a gente fez uma aula para explicar para ele as diferenças do instrumento, essa troca de oitavo. E assim, para ele não foi uma coisa brusca, né? Mas foi uma coisa muito natural e muito simples, porque ele já estava tocando com a flauta doce. Parece ser bobo, parece ser simples, mas isso facilita bastante essa transição, tá? Assim que a gente retomar as aulas, se vocês estiverem assiduamente vendo as aulas, tentando tocar as melodias, tocar os métodos com a flauta, pode fazer que vai dar certo. Quando vocês pegarem o saxofone, vocês não vão sentir tanta diferença. Por favor, enviem para mim, tá? Nem todos os alunos enviaram, mas enviem para mim os vídeos, as dúvidas. Eu vou estar disponível no canal, nosso grupo do WhatsApp, para responder todas as dúvidas. Partindo para o saxofone, já expliquei essa primeira e segunda etapa, esse si e o dó. Vamos lá. O que acontece? O que eu falei sobre palhetas, né? Então a gente tem aqui, ó, uma palheta, sax alto, tá? Então muitas vezes o que acontece? Eu tive que fazer esses dias com as minhas e eu achei muito interessante isso, porque isso eu tive que fazer até mesmo no período de aula. Alguns alunos chegavam com a palheta trincadinha, o biquinho, ou dava uma picotadinha no canto. E aí às vezes você não quer perder a palheta, né? A palheta tá boa, às vezes dá uma picotadinha. Ou até mesmo quando a palheta começa a ficar muito leve. Quando a gente começa a soprar, que a palheta fica muito leve, a gente começa a tocar e às vezes chega até a travar o som. Por quê? Porque a nossa embocadura, a nossa maxilar está acostumado com uma pressão. Por a palheta estar ficando cada vez mais leve, então quando a gente vai colocar essa mesma pressão, ela vai fechar mais do que o natural, né? Então o que vai acontecer? No saxofone, ela vai simplesmente tampar a nossa entrada de ar, porque ela está muito leve, né? Ou até mesmo o som. Então o que a gente faz? A gente tem um aparelhinho que há muito tempo chamado cortador de palheta, tá? Esse é um aparelhinho, então você pode comprar isso no Mercado Livre, chega em casa. Então você tem um cortador de palheta para sax alto, o cortador de palheta para sax tenor, o cortador de palheta para sax soprano, o cortador de palheta para clarinete. Então para cada instrumento desses tem uma espessura, porque basicamente o que vai acontecer? Você vai prender aqui, ó, a palheta aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui do outro lado, olha lá, ó. Olha o biquinho da palheta. E aí eu venho e giro, tá? Não vou cortar essa palheta aqui, porque essa palheta aqui é uma palheta que está em uso ainda, tá boa. Mas eu vou pegar uma palheta qualquer para mostrar para vocês como que seria esse corte deste aparelho. Cuidado, pessoal, mesmo que vocês adquiram isso aqui, cuidado para vocês não cortarem demais, senão depois a palheta vai ficar muito, muito, muito pesada. A gente fala de cortar, é cortar lasquinhas, ó. Deixa eu subir aqui para que vocês possam ver. Vou tentar fazer isso ao contrário para que vocês possam ver na câmera, ó. Aqui eu vou ter a lasquinha que foi cortada e a palheta, olha lá. Tá vendo que ficou com um formato. E se você olhar e falar assim, visualmente você vai falar assim, olha, não aconteceu nada. Mas a gente cortou uma lasquinha da palheta, tá vendo? Então isso é muito importante. Você vê que foi uma lasquinha muito pequena. E quando você tocar, você vai perceber que ela já vai estar um pouco mais dura, tá? Ou você vai ter que sanar esse pedacinho que quebrou. Segunda opção, quando você não tem um cortador, né? Eu tenho de alto, mas não tenho de tenor. Então o que eu tive que fazer com o meu tenor? Até para poder economizar um pouco de palheta também, né? Porque o palheta tá caro pra caramba. E com esse momento agora que estamos vivendo, graças a Deus no final, é um pouco mais difícil. Por exemplo, ó, eu cortei a palheta do meu sax tenor. Então você percebeu? Você nem percebe, você fala assim, até um aluno, mostrei para um aluno, falei, assim que vai cortar, expliquei para ele, ele falou, mas parece que você não cortou. Realmente não aparenta, tá? Pelo cuidado que eu fiz em relação a isso. O que você vai precisar? Um cortador de unha, tá? Por favor, comprem novo, tá? Por favor, comprem um novo, façam todo esse processo de esterilização, passa um álcool, 70 e tudo mais. Então, cortador de unha, tá? Vou pegar uma palheta só para poder mostrar para vocês.
Aqui, ó. O que você vai pensar? Você vai cortar a pontinha, primeiramente pegando no centro da palheta, ó. Vou focar mais aqui, no centro da palheta. Depois que eu der o primeiro picote no centro da palheta, eu vou tentar fazer com que essa curvinha do cortador de unha, eu consiga fazer o desenho das beiradas, tá? Então eu vou tentar cortar aqui, ó, rapidamente, vou mostrar pra vocês. A mesma palheta que eu cortei aquela hora, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, pegar aqui, bem no meio, ó. Cortei. Ó. Agora eu vou complementar o corte. Ó, pegar, tirar as beiradinhas. Ajeitar esse corte. Aí, ó. Tá vendo? Eu fiz o corte aqui. Depois você pode pegar uma lixinha e passar essa lixinha aqui, tá? Fiz meio correndo aqui para vocês verem, né? Não ficou 100% retinha o desenho. Mas você passa uma lixinha e resolve isso. Então isso aqui é uma coisa muito interessante quando você precisar. Tomem cuidado, porque numa brincadeira dessa, você vê que a dona do saco tenor eu consegui cortar, depois eu fui utilizando, consegui passar uma lixinha e, ó, ficou perfeita. Tomem cuidado, tá? Senão vocês acabam também, às vezes, querendo resolver a paleta, vocês acabam prejudicando e, às vezes, se cortar errado, vocês perdem a paleta. Às vezes a paleta já está muito mole, você já perdeu, consequentemente já perdeu. Tem muitos alunos que já tem até essa paleta, já tira essa paleta, coloca uma paleta nova e fica com a paleta parada lá. Então é legal sempre dar uma reaproveitada nessa paleta, tá? Outro ponto que eu queria falar também é sobre a colocação da paleta. A gente nem falou isso nas primeiras aulas, mas eu tive alguns alunos do pessoal do seletivo e até alguns alunos que estariam começando as aulas, que me procuraram, professor e tal, sim, perguntei o nível que eles estavam no começo e com algumas dúvidas ainda de como colocar a paleta e tudo mais, tá bem no nível iniciante. Então eu queria dar uma pincelada rápida de uma coisa que nós já falamos, que é esse detalhe de como colocar a paleta na boquilha, essas dúvidas. Quais são as dúvidas mais frequentes? Tá? Colocar a paleta mais para trás e deixar um pequeno vão, né? Eu vou exagerar aqui para que vocês possam ver no vídeo. Aqui, ó. Tá vendo? Ou eu posso colocar a paleta aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ó. Essa é a dúvida maior, tá? Eu não concordo muito com você colocar a paleta mais para baixo, tá? Não sei se para alguém deu certo, mas na verdade você tem que fazer com que a paleta vibre. Se você coloca a paleta aqui, eu não sou muito de acordo com isso. Se você colocar a paleta aqui, já vi muito caso a gente colocar a paleta aqui, por quê? Porque ela tá leve. Aquele velho detalhe do início do que eu falei do corte, porque tá leve. Então se você vai fazer isso, né, de deixar a paleta mais para cima, eu exagerei aqui, tá? Pega e tenta cortar, tá? Porque o certo mesmo, pessoal, é você colocar a paleta aqui, ó, rente com a boquilha. Tá vendo? Tentar parar para dar foco, ó. Eu estou apertando aqui para que vocês possam ver, porque ela tem um vãozinho. Ó, rente com a boquilha. Tá? Então, a paleta rente com a boquilha. Nós temos dois tipos de braçadeira. Tá? Você tem a braçadeira de metal, tradicional. Tá? Você tem as François Louis da vida, tem alguns outros modelos diferentes, mas aí essas são muito específicas. Isso aqui é muito fácil, depois eu até explico como que funciona. Mas você tem duas típicas, que é essa de metal e você tem a de couro, tá? Você percebe que elas têm, tanto uma quanto a outra, elas têm, deixa eu tentar segurar de um jeito aqui que vocês possam ver. Ela tem um formato meio que, né, meio crescendo assim, crescente, né? Então ele tem um formatinho, tanto essa quanto aquela. Por quê? Porque ela acompanha o formato da boquilha, né? Esse formatinho da boquilha, também aqui pontudinha, e ela vai abrindo. O que eu já peguei muito, que eu tenho visto alguns alunos mandando mensagem, a boquilha está com esse formato, o certo você teria ser a abraçadeira neste formato aqui, ó, essa posição.
o que eu vejo é os alunos com a braçadeira nesse formato aqui, ó. Com a ponta mais fina aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vindo meio que contra o padrão da própria boquilha, tá? Então, sempre quando você tem... Uma coisa que você pode pensar, sempre em braçadeiras que você tem, braçadeiras de couro, onde o seu fecho, às vezes é um fecho único, grande parte das vezes é um fecho único, na parte superior da boquilha, da braçadeira, alguns exemplos, como por exemplo, você pega a própria Van Doren Optimus, algumas outras braçadeiras, elas também é um fecho único para baixo, né? A própria François Louis, ele é um fecho único para baixo. Então essas são exceções, tá? Mas geralmente essas de couro, como essa aqui que eu estou te mostrando, eu estou mostrando para vocês, essa daqui, ó, tá vendo? São duas braçadeiras de couro do mesmo estilo, muda-se as marcas, mas o estilo é o mesmo, tá? Esses fechos para cima, essas braçadeiras, o fecho é para cima. Você pensa aqui, quando você colocar a boquilha aqui, ó, estou com a boquilha, com a braçadeira, com a paleta, eu vou pensar em colocar e deixar o fecho na minha direita, na minha mão direita. Então, basicamente, o que acontece? Eu vou fechar, vou apertar a braçadeira com a minha mão direita. Então, é esse movimento que eu vou estar fazendo, ó, com a mão direita, tá? Então, ó, vou colocar aqui. Tá? Parece ser boba essa dúvida, mas eu vejo muitos alunos caindo, né? Muitos alunos caindo nessa mesma coisa, de às vezes eu olhar o vídeo e falar, olha, sua braçadeira está ao contrário, tá? Então, ó, ajeitei aqui, ó, minha mão direita. No vídeo vai aparecer que é minha mão esquerda, talvez, mas minha mão direita. Apertei, pronto. Tá pronta a braçadeira, paleta e boquilha. Ressaltando novamente, dando como... Relembrando, a gente lembra daquele sistema que eu falei com vocês desde o início, para quem não tem alguma certa dúvida, a gente não vai apertar nem a pontinha e nem engolir, tá? Então o que a gente faz? A gente põe o dedo aqui, ó. Sempre falo para pôr o dedo do indicador da mão direita, porque da mão esquerda a gente pode tocar aqui. Então você põe aqui, ó, bem aqui, e a gente vai encostar o lábio aqui, ó. Tá vendo? Para deixar um vão, pra gente não engolir a boquilha, senão você vai colocar a boquilha aqui, o som vai ser horrível, tá? Então essa é uma das coisas que eu queria ressaltar e falar nesse vídeo. Outra coisa que eu também, eu separei várias coisas, eu separei alguns tópicos pra gente poder conversar. E essa daqui, não falei da outra, né? E essa daqui, para finalizarmos isso, essa aqui não tem problema, essa aqui você pode colocar o fecho, tanto as borboletinhas, tanto para baixo quanto para cima. Só que aí, o que acontece? Eu preciso respeitar o formato dela. Se você perceber, um lado vai ser maior do que o outro, acompanhando aquela maneira crescente. Então, se você pensar na borboleta para baixo, eu vou pensar em fazer o mesmo sistema, ó, em apertar a borboleta com a minha mão direita, tá? Para baixo. Se eu pensar em colocar essa borboleta para cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar a borboleta com a minha mão esquerda, tá? Então, para baixo, eu aperto com a mão direita. Para cima eu aperto com a mão esquerda, tá? Até o contrário, ó, tá vendo? Tem gente que gosta. Vai mudar alguma coisa? Talvez, porque tudo que você mexe de maneira de como pressionar a boquilha, isso muda. Se você perceber, aquele até, por mais que essa aqui seja bem simples, ó, mas ela tem um sistemazinho aqui embaixo, que é tipo duas plaquinhas de ferro, e aqui já não tem plaquinha de ferro, então talvez só nessas plaquinhas de ferro isso pode mudar o som. Tudo que a gente mexe, quando se trata de boquilha, paleta, boquilha, braçadeira, essas coisas, sempre vai mudar o timbre, tá? Pra melhor ou pior, não sei, isso vai muito de gosto, tá? Para finalizarmos, eu queria falar sobre o Pozzoli, mas eu vou falar sobre o Pozzoli na próxima aula, e aí pro vídeo não ficar muito extenso, nós já estamos aí com 24 minutos de vídeo, e a gente poder falar. Uma coisa que eu fiquei de falar da última aula para essa foi sobre essas chaves laterais. Nós falamos sobre as notas, nós falamos sobre o grave, o agudo. Eu queria falar um pouquinho finalizando sobre essas chaves daqui do lado, para quem já tem o domínio. Eu estou falando já para o pessoal já do seletivo, do curso livre, tá? Curso livre 1, curso livre 2. Nós temos, deixa eu tirar aqui um pouquinho essa estante. Deixa eu descer um pouquinho aqui o vídeo para que vocês possam ter visão, tá? Fazer um pouquinho, que aqui a gente já... Aqui é tudo ao vivo, sem edição, tá? É só dar o play e começar a gravar. O que acontece? Quando a gente já sobe aqui, a gente tem o grave, só para relembrar. Então, um dózão grave, então eu subo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Faço o ré agudo aqui, ó, tá vendo? Mesma posição do ré, mais agudo, né? Vou trocar aqui um trechinho.
agudo, e eu vou subindo. Cheguei no Dó. Aí como que seriam essas notas aqui? Depois do Dó, eu tenho Dó. Aí com essa parte da mão aqui, ó, eu sempre coloco como base esse risquinho que a gente tem da mão aqui. Aqui eu vou apertar a primeira chave, ó. Vou apertar essa chave aqui, ó. É o Ré natural, né? Depois, com esse primeiro gominho que eu falo, o primeiro gominho do dedo aqui, ó, eu vou apertar a segunda chave, que é a que fica mais elevada aqui, ó. Eu vou fazer o Ré natural, Ré sustenido, ó. Tá vendo? Ré sustenido. Então, ó, Ré natural, Ré sustenido. Tá? Aí depois eu vou ter, com o mesmo gominho aqui, só que na mão direita, nós temos a chave do Lá sustenido, que nós já falamos sobre essa chave aqui já. Tem a do meio, pula ela, depois eu explico exatamente o que ela é, mas ela é uma nota substitutiva. E aqui nós temos o Mi, ó. Então eu mantenho essas duas apertadas e aperto aqui. Olha a chavinha que vai apertar lá em cima, ó. Ó. E aqui é o Mi, ó. Mi. Tá? Então, ó. Ré. Vou tentar ficar em pé aqui para que vocês possam ver, ó. Então, Ré. Ré sustenido e o Mi. Tá bom? Então, ó. Vamos lá. Ré. Tá? Aí com esse dedo aqui, com o mesmo gominho aqui, ó, primeiro gominho do dedo, eu vou apertar a outra aqui, ó, tá mesmo? Fá. Então, Fá sustenido, Mi, Fá. O meu saxofone não tem, mas alguns saxofones têm uma chave aqui que seria a chave do Fá sustenido. Eu vou exemplificar no meu tenor. Depois que eu comecei aqui, que eu percebi que o meu alto, ele é o famoso alto vintage, que eles falam de vintage, né? Que é o alto, é os instrumentos que não são mais antigos, né? Para não falar velho, tem o lance do vintage, né? Então, ó, a mesma coisa vai acontecer no tenor. Então, Ré, Ré sustenido, olha lá aqui, ó, Mi, olha lá a chavinha em cima, Mi, Fá, e essa chave aqui, ó, Fá. Essa chavezinha aqui, ó, todos têm, tá? Só que o meu também tem, os vintage tem, a maioria todos tem. Mas não é essa aqui, essa daqui, ó. Essa chave mais compridinha aqui, ó. Esse aqui é o Fá sustenido. Então, Ré, Ré sustenido, Mi, né? Aperta aqui, Fá e Fá sustenido. Eu vou tocar aqui pra vocês no tenor também, pra vocês ouvirem o som. O Fá sustenido, no caso que não tem, não é porque, assim, não tem, eu não posso fazer. Eu tenho o Fá sustenido, o Fá e o Fá natural, o Mi, o Fá e o Fá sustenido frontal. A gente vai conversar nisso no próximo vídeo, até vou colocar como tópico pro próximo vídeo a gente falar sobre ele, tá bom? Então, ó, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês treinem isso, tá? Eu sei que nem todo mundo vai saber fazer esse, nem todo mundo vai conseguir fazer, mas treinem isso. Ah, um detalhe pessoal que ainda tá com um pouco de dificuldade, essas coisas, sempre lembrando, ressaltando que a gente sempre coloca dente em cima, o lábio embaixo, dobrado. Tá? E uma coisa interessante para encerrar, que eu esqueci, esqueci. Aqui, eu vou tirar uma foto. É apenas um exemplo de estudo da articulação que nós falamos na aula passada. Então, tentar tocar daqui até aqui direto, articulando a primeira nota. Tá, 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 tá. A mesma coisa acontece aqui. Tá, 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 tá. Aqui também. Tá, 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 tá. Tá bom? Como articulação. Eu vou colocar isso aqui também como foto lá, como exemplo para esse estudo. Então seria, eu vou fazer só a semínima, tá? Seria um tempo por nota. Tá bom? Pessoal, assistam o vídeo, deem um likezinho lá no vídeo, por favor. Assistam do começo ao fim. Não percam os vídeos, os conteúdos, por favor. E aí, mande as suas dúvidas, mande os vídeos fazendo as músicas, mande os vídeos fazendo esse exercício, e qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre os cortes, sobre o posicionamento das braçadeiras, se você tem uma braçadeira diferente, às vezes quer ver como que funcionaria diferente,
ou está com dúvida de que lado que ela é a posição correta dela, pode mandar foto, pode mandar mensagem, a gente vai se falando, tá bom? Uma boa semana para vocês, bons estudos.